E então, através dos cursos que ministro, eu ensino profissionais da saúde e da educação a utilizar testes, escalas e protocolos de avaliação de sinais de risco para o autismo e de avaliação do desenvolvimento infantil. Que instrumentos são esses? Instrumentos como escala CARS, MCHAT, EIDOS-2, Inventário Portage, ADIR, escala IRDI, perfil psicoeducacional revisado, entre outros instrumentos. Além de ser uma grande dúvida da maioria dos profissionais atuantes ou recém-formados, estudantes, eu recebo muitas demandas desse tipo dos meus alunos. Eu também recebo diariamente solicitações de supervisão e orientação de vários profissionais de vários locais do país, onde a maior dificuldade está em como avaliar esses indivíduos. Esses indivíduos que chegam com essas demandas nas escolas, nos consultórios psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos, neuropsicológicos, psicológicos, fonoaudiólogos, enfim. Geralmente a criança chega até nós com uma suspeita de determinado transtorno ou mesmo com um laudo já fechado, em busca de quê? De intervenção. Seja pedagógica para quem está aí no contexto escolar, né? A criança está ali inserida naquele contexto e a família espera que seja feito algum tipo de trabalho com aquela criança, no sentido de intervir ali naquele espaço, seja psicopedagógica na clínica, neuropsicopedagógica, psicológica, neuropsicológica, enfim. Mas como intervir sem antes avaliar? Sem antes ter informações mais detalhadas do desenvolvimento desse indivíduo. E o que pode ser utilizado para essa avaliação? Para a elaboração desse tipo de inventário, desse tipo de levantamento de habilidades, de modo que eu consiga, enquanto profissional, visualizar com muita clareza quais as habilidades que estão em déficit para que, então, eu possa escolher a melhor intervenção. E como elaborar instrumentos de intervenção? Planos educacionais individuais, planos terapêuticos ou protocolos de intervenção, como esse que estou disponibilizando aqui para vocês. Nesse vídeo, vou te mostrar como você pode elaborar um protocolo de intervenção clínico e para o lar, para o desenvolvimento de habilidades que foram identificadas a partir de uma avaliação de rastreio de sinais de risco para o autismo e de sinais de risco para atraso no desenvolvimento infantil, em que eu utilizei um desses instrumentos que eu ensino a utilizar nesse curso. Então, depois de aplicar uma dessas ferramentas, um desses testes, eu obtive elementos suficientes para criar um protocolo de intervenção para aquele indivíduo que estava sob meus cuidados, e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Esse modelo de protocolo de intervenção clínica e para o lar é o mesmo que eu utilizo em minha prática clínica e que me auxilia na organização do processo e no acompanhamento dos resultados. No começo, eu me lembro que essa era uma das minhas maiores dúvidas. Por onde começar? Intervir em que primeiro? E como ter resultados positivos e promover a evolução do indivíduo em uma intervenção feita às cegas? A mãe disse que a criança tem determinado comportamento que ela acha inadequado e eu vou partir daí. Mas isso só é muito vago e não me ajuda a saber o que pode ser a causa disso. E se eu não trabalho na causa, eu não obtenho bons resultados. Então, introduzir o uso desses instrumentos de avaliação na minha prática clínica foi um grande divisor de águas na minha carreira profissional. E por muito tempo nós fazemos isso às escuras, simplesmente fazendo e torcendo para tudo dar certo. Ou, no caso do contexto escolar, a frustração de não entender o que está acontecendo com o meu aluno e por isso não conseguir ajudar. Além da sobrecarga que recai, sobretudo sobre os professores, que são sempre responsabilizados injustamente por não dar conta dessas demandas na sala de aula. Então, a utilização de testes, escalas e protocolos de rastreio são cruciais para a elaboração de instrumentos como esse protocolo, que disponibilizo aqui para vocês ao final desse vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos ao protocolo. Mas antes eu gostaria de dar algumas orientações. Antes de abrir o instrumento propriamente dito, eu gostaria de dar algumas orientações sobre a elaboração dessa ferramenta de intervenção. Então, suponhamos que após a aplicação das escalas, você tenha identificado que a criança apresenta déficits nas seguintes áreas, a criança ou o indivíduo. Atenção compartilhada, linguagem receptiva, linguagem expressiva, contato social e imitação. Esse protocolo, ele foi construído, esse que eu estou disponibilizando aqui para vocês,
ele foi construído a partir da aplicação de um instrumento de rastreio. Então, com base na aplicação desse instrumento, foi possível avaliar as habilidades da criança e o nível em que cada habilidade dessa se encontra e onde há déficits maiores e déficits menores. O interessante nesses instrumentos de rastreio é que em um protocolo ouro, como o EIDOS 2, por exemplo, além de avaliar sinais de risco para o autismo, ele também vai mostrar, através dos scores obtidos, o grau desses déficits, né? Se é leve, se é moderado, se é severo. E isso vai possibilitar o ajuste da intensidade da minha proposta de intervenção. E por que a gente fala em protocolo terapêutico para contextos clínicos e para o lar? Por que para o lar? Porque o lar é um contexto naturalístico. E a família é uma aliada muito importante nesse processo, visto que a criança passa a maior parte do tempo dela nesse contexto. Então, sendo assim, a família e o terapeuta devem trabalhar juntos em parceria, buscando alcançar os mesmos objetivos. E o que seria essa intervenção para o lar em contextos naturalísticos? São os estímulos diários que podem ser oferecidos à criança ou ao indivíduo através de seus cuidadores em momentos oportunos. Não quer dizer que a família vai propor uma sessão de intervenção para a criança em casa, mas é aproveitar mesmo aqueles momentos do dia a dia para estar estimulando essas habilidades que estão em déficit nesse indivíduo. Então, esse protocolo ele deve ser compartilhado com a família e solicitada a execução no período estabelecido ou necessário para o desenvolvimento de determinadas habilidades. Então, por exemplo, aqui eu já comentei que foi identificado déficits na área de atenção compartilhada, linguagem receptiva e linguagem expressiva, contato social e imitação. Então, eu vou decidir, né, de acordo com essa avaliação, por quanto tempo vai durar essa intervenção. Uma semana? Uma quinzena, um mês. Então, eu vou estipular esse período e a criança será estimulada com o objetivo de desenvolver essas habilidades nesse período, tanto nas visitas ao consultório, na prática clínica, terapêutica, quanto no lar, no contexto naturalístico. Então, nós temos aqui o modelo de protocolo de intervenção clínico e para o lar, né? Ou o protocolo terapêutico intensivo em contexto naturalístico, plano terapêutico. Então, nesse modelo de protocolo, nós temos o objetivo da semana, que é estimular aquelas habilidades que nós encontramos déficits durante a avaliação. Esse protocolo ele vai ter a duração de uma semana, então a cada semana é realizada uma nova avaliação para o acompanhamento, para saber se está evoluindo, se precisa continuar, se precisa intensificar esses estímulos, enfim. É importante ter uma rotina de estímulos, escolher, no caso, quando for dar a orientação aos familiares, que seja escolhido pelo menos 3 habilidades para estimular ao longo do dia, que se aproveite toda a oportunidade para promover esses estímulos. É possível estimular em situações diversas, né? Imitação enquanto alimenta a criança, sempre conscientizar a família dessa importância de uma rotina de estímulos. Então, aqui, nesse protocolo, em que eu vou trabalhar essas habilidades já citadas anteriormente, foi separado aqui em 6 tópicos como vai ocorrer essa prática, né? Em que momentos e em quais contextos de estimulação diária. Então, a estimulação ela vai ocorrer em 3 momentos do dia, pela manhã, à tarde e à noite. Essa estimulação não deve exceder o tempo máximo de 20 minutos e ela deve ocorrer nos momentos de brincar, da refeição e da troca de fraldas. Essa criança avaliada na elaboração desse instrumento é uma criança menor que 2 anos. Por isso, a troca de fraldas. Então, que tipo de estímulos nós podemos propor para estimular a linguagem? Seguir instruções é o primeiro deles. Quais as habilidades que são trabalhadas aqui? Interagir com a bola, brincar, bater palmas, mandar beijo, colocar na mesa. Quando isso deve ocorrer? Estimulação em algum horário do dia. Interagir com a bola e brincar em algum momento do dia, isso deve acontecer. Bater palmas pode ser realizado na estimulação terapêutica. Mandar beijo pode ser realizado na estimulação terapêutica. Colocar na mesa, a mesma coisa. Qual o procedimento utilizado? No interagir com a bola, o procedimento é o brincar.
Bater palmas, a gente pode estimular, falar com a criança, vamos bater palmas, usar brinquedos, usar a criança, né? Pega a mãozinha da criança, pega a mãozinha do indivíduo e bate a palma ali com ele. A mesma coisa para mandar um beijo, por exemplo. Vamos mandar beijinhos, usar brinquedos, bonecos, por exemplo. Usar a criança, dando ajuda física, né, se for necessário. Nós podemos criar situações onde é possível trabalhar o simbólico, o imaginário, criar brincadeiras imaginárias, uma festa de aniversário, por exemplo. Então, estimular a colocar os objetos na mesa ali no consultório, e isso dando estímulos e ajuda linguística, ajuda física, ajuda gestual. Outro modelo de atividade para trabalhar a linguagem é a identificação das partes do corpo, né? E aqui a gente tem mais uma vez, nesse protocolo de intervenção, as habilidades, quando essa atividade deve ocorrer e o procedimento. Então, aqui, qual a habilidade? Consciência corporal. A gente pode começar com a cabeça. Quando? Ao longo do dia. Qual o procedimento? No caso do lar, né, do contexto naturalístico, durante as trocas de roupas, brincadeiras, enquanto canta uma música e também nos momentos terapêuticos. Outra atividade que também favorece o desenvolvimento da habilidade linguística é apontar. Então, mais uma vez aqui no nosso protocolo, nós temos a habilidade que será desenvolvida, quando ela será desenvolvida e o procedimento. Então, qual a habilidade? Apontar encostando o dedo. Quando? Todas as vezes em que houver essa oportunidade. E a criança pode receber, além do estímulo, a ajuda física e linguística. Nós podemos fazer para ela imitar. Imitar sons também é outra atividade que colabora no desenvolvimento da habilidade linguística. Então, mais uma vez aqui, habilidades, quando e procedimento. Imitar sons ao longo do dia, né? O educador dá o estímulo sonoro e a criança imita ao seu modo. Então, pode ser feito pelos familiares, pode ser feito dentro do consultório, pode ser feito na escola. Brincar também é outra atividade para desenvolver a linguagem. Então, existem vários tipos de brincadeiras. Mais uma vez aqui no quadro, quais as habilidades, quando elas devem acontecer e qual o procedimento. Então, o contato visual, quando? Todo dia, durante todo o dia, todo momento em que houver essa oportunidade, quando a gente fala em contexto naturalístico. Então, você vai trabalhando o olhar e o riso social, amistoso, né? A troca de olhar. Nós sabemos que isso é um déficit em crianças com sinais de risco para autismo. Dar comandos, isso pode ocorrer durante as refeições, durante as trocas de roupas e também nos momentos terapêuticos, né? Quando a gente solicita a criança, me dê tal objeto, pegue aqui, né? Vá ali. Habilidades de espera. Quando pode ser trabalhada habilidades de espera? Durante as refeições, também durante as trocas, também nos momentos terapêuticos. Agora é minha vez, então a criança tem que esperar. O outro déficit encontrado na aplicação desse instrumento com essa criança foi a imitação. Então, quais as atividades que eu posso proporcionar aqui para desenvolver essa habilidade na criança? Eu posso utilizar atividades de imitação de movimentos motores finos, por exemplo. Então, mais uma vez aqui, de acordo com o nosso modelo nesse protocolo, nós temos habilidades, nós temos quando ela irá ocorrer e qual o procedimento. Então, por exemplo, aqui lembrando que nós estamos falando de uma criança bem pequena, menor de 2 anos. Isso vai variar, claro, de acordo com a idade da criança, de acordo com a capacidade da criança. Então, juntar as mãos, quando? Em toda oportunidade que se tiver de propor esse estímulo. E a criança pode receber uma ajuda gestual e uma ajuda física. A outra habilidade, abrir e fechar as mãos, também pode ocorrer em todos os momentos oportunos, também pode ocorrer ajuda gestual e física. Levantar o dedo indicador, em toda oportunidade também, aproveitar todas as oportunidades e contextos. E a criança também pode receber ajuda para realizar essa atividade. Imitação de movimentos motores grossos. Então, quais as habilidades que eu vou desenvolver aqui? Quando e qual o procedimento? Bater palmas em toda oportunidade. Iniciar com ajuda física. Dar tchau ao longo de oportunidades durante os dias e momentos lúdicos. Iniciar também com uma ajuda física. Levantar os braços também pode ser em todos os momentos oportunos e também pode iniciar com ajuda física. A outra atividade que nós sugerimos aqui para o desenvolvimento da habilidade de imitação é a imitação de ações com objetos.
Então, quais as habilidades? Amassar uma folha ao longo do dia, em momento lúdico, enquanto brinca. Guardar objetos também pode ocorrer ao longo do dia. Todas as vezes que a criança tira algo do lugar, ela pode ser estimulada a guardar aquele objeto novamente. Então, esse é um modelo de protocolo de intervenção clínica e para o lar, aqui para uma criança menor que 2 anos, aplicado, construído, elaborado a partir da aplicação de um instrumento, de um protocolo ouro de rastreio, onde durante uma semana essa criança receberá estímulos para desenvolver essas habilidades em que foram encontrados déficits. Esse instrumento ele proporciona a visualização da evolução dessa criança, porque a partir do momento que ela vai sendo capaz de realizar essas atividades sem esses estímulos, então essas habilidades, já uma vez superadas, serão substituídas por outras habilidades que também se encontram em déficits. Então, por exemplo, habilidades de linguagem, existem inúmeras habilidades de linguagem, como nomear figuras, nomear objetos, nomear pessoas familiares, aumentar, os pedidos vocais, imitar sons, produzir sons com funções comunicativas, e sempre que ocorrer, comemorar as intenções comunicativas. Aí a gente vai entrar aqui na questão do reforço, mas é outra abordagem, não cabe aqui nesse momento. Mas sempre que a criança supera, algum obstáculo, que ela adquire alguma habilidade, então essa habilidade sai desse quadro, desse protocolo, e aqui vai entrar então uma outra habilidade que pode ser estimulada. Lembrando que isso deve ser estipulado de acordo com a idade da criança, com a necessidade da criança, então esse tempo vai variar. Aqui eu coloquei uma semana para desenvolver isso, então na outra semana eu vou estar verificando se essa criança, como ela desenvolveu essas habilidades, Ela desenvolveu a contento, precisa de mais uma semana de estimulação, porque a gente está falando aqui em intervenção intensiva, estimulação intensiva. Ela está recebendo estimulação não só nas visitas que ela faz ao consultório, que são 2 ou 3 vezes por semana, mas em casa durante todo o tempo. Então, será que uma semana é suficiente? Se não for, eu aumento para mais uma. Se não for, eu aumento para um mês, E assim, a gente vai construindo esses protocolos conforme o andamento, a evolução dos indivíduos. Como eu já disse, esse é um modelo que eu utilizo na minha prática e eu estou disponibilizando para vocês. Vocês podem fazer o download e alimentar aí com as informações das avaliações que vocês realizam na prática clínica ou educacional, pedagógica de vocês. Bom, agora que você viu para que serve o uso de testes, escalas e protocolos de rastreio de sinais de risco de autismo e atraso no desenvolvimento infantil, como eles são úteis para a elaboração de seus instrumentos de intervenção e como o uso desses instrumentos pode transformar a sua prática profissional, abaixo desse vídeo tem um botão para você clicar e baixar esse modelo de protocolo de intervenção clínica e para o lar. Estou finalizando o 2º vídeo desta série, onde eu vou te apresentar e ensinar a utilizar um dos testes que ensino no meu curso. Você irá compreender melhor como são identificadas essas habilidades que estão em déficit a partir do uso de testes, escalas e protocolos de rastreio, proporcionando a você, profissional que irá atuar com esses indivíduos, a possibilidade de elaboração de instrumentos de intervenção eficazes, eficientes. Então, para que esse vídeo faça sentido, eu quero propor a você uma reflexão. Utilize esse modelo de instrumento e o preencha com informações baseadas nos instrumentos que você utiliza atualmente para inventariar habilidades do seu aluno, do seu paciente ou do seu aprendente. E depois me conte como foi. Pode comentar aqui embaixo desse vídeo que eu vou responder um a um. Então, é isso por agora. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.